Muito bem. E aqui nós precisamos estudar o que chamamos de função horária. Nós vamos ver muitas funções horárias. Na verdade, são 3 funções horárias. No movimento uniforme, nós temos só a função horária do espaço ou da posição. Olha só que interessante. Se eu tenho essa equação nossa, velocidade igual a ΔS sobre ΔT, deixa eu trocar aqui esse ΔS e ΔT por S menos S0 e T menos T0. Dá para perceber ali na trajetória que o móvel está com uma velocidade v e no instante T0 ele está na posição S0. Na posição T1 ele está na S1, T2, S2, porque é isso que nós vamos ver, que uma grandeza está em função de outra, né? Estamos estudando função lá em matemática. Considerando que ele parte de um instante inicial, então esse tempo inicial aqui vai ser 0, olha o que eu posso fazer. Eu consigo mandar agora esse t para lá multiplicando, então fica v vezes t, que é igual a S menos S0, e aí eu finalizo passando o S0 para o outro lado. Então fica S, o S0 está negativo, vai ficar positivo, mais VT. Essa aqui é a minha equação horária do espaço, ou função horária, né? Horária por quê? Porque ela fica em função do tempo, ou seja, está aqui, ó. Isso aqui é tempo, que para nós no SI vai estar em segundo, e normalmente a velocidade vai estar, o termo que vai estar junto desse tempo vai ser a velocidade. Esse aqui nós já sabemos que é a posição final, ou posição inicial do móvel, e essa aqui é a posição final. Então, que interessante a gente perceber, para cada instante t, nós temos uma posição S. É assim que funciona. Se você tem uma posição, troca aqui, você descobre em que instante o móvel passou por ali. Se você tem um tempo específico, você descobre em que posição ele está. É assim que funciona essa nossa função horária do espaço. Bora ver aqui um quadro para trazer um exemplo para vocês. Olha essa primeira função horária aqui. S igual a 30 mais 2t. A gente consegue identificar nela, já como o 30 está solitário aqui, ele é a posição inicial, ou seja, o móvel dessa função horária, ele está na posição 30 metros, tudo no SI, tá? E tá vendo esse 2 aqui? Ele está ligado ao t. Então a gente descobre que esse é o valor da velocidade, ele está com 2 metros por segundo. É uma velocidade positiva, então ele está em movimento progressivo. Bora ver essa segunda aqui. S igual a 25 menos 3, menos 3t. O 25 está sozinho, então ele é a posição inicial. É assim que a gente reconhece. E menos 3 está grudado no t, então ele é a velocidade. Viu? Então nós temos aqui um móvel num sentido, um movimento retrógrado, porque a velocidade dele está negativa. O que é interessante você perceber aqui? Por exemplo, vou pegar a terceira equação aqui. S igual a menos 10t mais 5t. Ele estava na posição menos 10t, você está vendo lá no quadro, e a velocidade dele é 5. Mas tem um negócio que o povo gosta de pedir, né, e eu vou pedir daqui a pouco, é saber em que momento ele passa na origem dos espaços. Quando você vê essa expressão, é simples, é só você fazer o S. Eu quero saber em que momento ele passa na posição 0. Aí você troca aqui, só isso. Se te perguntarem em que momento ele passa na origem dos espaços, você faz isso. Por que eu escrevi 10t se eu não estou vendo isso ainda? Tá. Então ficou 5t igual a 10, t igual a 10 dividido por 5 vai dar 2. Então 2 segundos, viu? É assim que funciona. Se te pedirem em que momento, em que instante ele passa na origem dos espaços, faça a posição valendo 0. É só isso. Olha um exemplo. Em uma rodovia, um automóvel passa pelo quilômetro 370 em mu retrógrado.
mantendo a velocidade de 65 km por hora, em valor absoluto. Por qual posição ele passará após 2 horas e 30 minutos de movimento? Muito bem. Ó, deixa eu trocar aqui só para não confundir a vida. A função hora é assim, olha, S igual a S0 mais VT. Tá? O pessoal gosta de pensar só sorvete. Ele fala assim, só sorvete, para tentar lembrar. Então vamos montar essa função, né? A posição inicial dele é 370 e a velocidade é 65, só que ele está num mu retrógrado, então é menos 65t, tá? Bora lá. Ele quer no instante 2 horas e 30 minutos. Você precisa transformar isso para hora. Então tem 30 minutos que você pode fazer naquela regra de 3, né? 60 minutos equivale a 1 hora, então 30 minutos é x. Você vai descobrir com essa regra de 3 que é meia hora. Então fica 370 menos 65 vezes 2 horas e meia. Certo? Então ficou 370 menos 162,5. Então a posição final dele vai ser 207,5. Bom, os espaços estão em quilômetro aqui, então a resposta também vai estar em quilômetro. Muito bem. Bom, eu peço aqui, isso aqui é para você fazer no Google Classroom. Em que instante ele passa pela origem? Você vai aproveitar que eu já montei a função horária aqui e vai substituir o S valendo zero, né? Isso que nós vimos lá em cima. Depois que você fizer isso, você vai descobrir um tempo, mas cuidado, é um tempo quebrado. Como assim quebrado, Thiago? Tipo 15,72, certo? Isso aqui é a mesma coisa, você vai ter que transformar, que eu não quero o valor desse jeito, eu quero o valor tipo assim, olha, 15 horas, 17 minutos e 2 segundos, certo? Ou seja, você vai pegar essa parte quebrada e transformar ela para minutos. A parte em minutos também vai dar quebrada, tipo 2,3. Você pega essa parte quebrada e transforma em segundo, certo? Você vem desfazendo essa parte fracionária aqui, beleza? Só isso. Qualquer dúvida no WhatsApp, tá? E quinta-feira eu estou lá no colégio também. Bom, nós temos um caso também interessante que é muito cobrado, que é a ideia de encontro de móveis. Por exemplo, eu tenho um móvel que ele está se comportando com essa função horária, S1 igual a 0 mais 25t. Viu que ele está na origem dos espaços? 0. E está com uma velocidade de 25. Só que o S2, o móvel 2, ele saiu da posição 500, mas está com uma velocidade de 20t. Então, dá para perceber que os dois estão indo no mesmo sentido. As posições estão... as velocidades estão positivas, ou seja, estão progressivos. Mas eles vão se encontrar. Imagine isso numa rodovia. Alguém saiu daqui da origem, tipo, de uma cidade, com uma velocidade de 25 metros por segundo. O outro já está a 500 metros, está com uma velocidade um pouco menor. Quando é que eles vão se encontrar? Toda vez que falar de encontro de móveis, significa que a posição de um tem que ser a mesma posição do outro, né? Para eles se encontrarem, eles têm que estar na mesma posição. Se eu me encontro com alguém, teoricamente eu estou na mesma posição que ela. Então, é só isso que você tem que fazer. Deixa eu colocar aqui só para você perceber como é que isso funciona. Mas está aqui o segredo. Encontro de móveis é igualar as posições finais. Então ficou 25t, passo aquele 20t subtraindo, 500. Então deu 5t, que é igual a 500. Bom, eu vou passar esse 5 dividindo, vai ficar 500 por 5, que vai dar 100. Então, eu imagino que está tudo no SI aqui. Então, em 100 segundos, esses dois móveis se encontram. Certo? Essa seria a ideia. Dependendo de que unidade estiverem essas equações horárias, você vai ter o resultado. Mas aqui eu estou considerando que está tudo no SI, velocidade de metro por segundo, e o tempo em segundo. Para encerrarmos, bora analisar o diagrama.